boa tarde a todos e todas que nos acompanham em mais um webinar Dialética Trabalhista, organizado pela ASP, com a coordenação minha, Luciana Pereira de Souza, Tiago Leite Cruz e o Marco Galdurós. Hoje nós estamos na nossa 7ª edição do webinar, o que mostra que tem sido tardes muito produtivas, com temas atuais e convidados ilustres. O prestígio, normalmente, nós temos tido um grande número de procura, as inscrições são elevadas, e o que demonstra o prestígio dos convidados que nos honram com sua presença aqui para debater esses temas que são escolhidos a dedo, e que demonstra que estamos no caminho certo. Hoje nós vamos tratar sobre precedentes, como utilizar. Nós temos a honra de contar com a participação do nosso convidado, Dr. Ricardo Calcini. O Dr. Ricardo Calcini é uma pessoa muito querida e muito ativa aí nas redes sociais, os trabalhos acadêmicos que vem desenvolvendo, contribuindo com debates riquíssimos sobre questões variadas. Eu vou fazer uma breve leitura do mini currículo dele, certamente tem muito mais atribuições do que foram elencadas aqui, e certamente todos que nos acompanham conhecem o trabalho do Dr. Ricardo Calcini. Ele é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, meu colega de PUC, é professor de Direito do Trabalho da FMU, ele é coordenador trabalhista da editora Mizuno, que vem apresentando excelentes publicações na nossa área do direito do trabalho, membro do comitê técnico da revista Síntese Trabalhista e Previdenciária, ele é colunista nos portais Migalhas, Jota e Conjur, é membro e pesquisador do grupo de estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social da Universidade de São Paulo, GETRAB, da USP, e do GEDTRAB, da Faculdade de Direito, da USP e da Cielo Laboral. Esse tema foi escolhido para que possamos aperfeiçoar as nossas capacidades na advocacia trabalhista, na elaboração dos nossos recursos para os tribunais superiores, para conhecer um pouco mais sobre a sistemática dos precedentes, um tema tão importante, notadamente depois do advento do Código de Processo Civil de 2015, que instituiu aí toda uma sistemática de precedentes obrigatórios, de formação de jurisprudência, mas na Justiça do Trabalho, notadamente com a revisão de muitos precedentes que vem acontecendo nos últimos anos, a necessidade do advogado se habilitar para manejar, para fazer uso, né, da jurisprudência consolidada dos tribunais na solução das questões que são apresentadas pelos seus clientes. Então, eu peço a todos que encaminhem as questões, sejam elas práticas ou teóricas, para que possamos, logo após a exposição que será feita pelo Dr. Ricardo, entabular um debate, como tem sido a dinâmica dos nossos encontros, né? Nós temos um período longo de bate-papo e de discussões sobre questões que vocês nos apresentam e que enriquece e torna possível aprofundar, né, todas as abordagens que são cabíveis quanto ao tema. Então, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço em nome da coordenação por ter aceito o nosso convite. É um prazer contar com a sua presença aqui na ASP. Por favor, o senhor tem a palavra. Muito boa noite a todos e a todas. Aqui quero registrar inicialmente meu agradecimento à querida Associação dos Advogados de São Paulo, na pessoa da doutora Luciana Pereira de Souza, meu querido amigo doutor Tiago Leite Cruz e também o doutor Marco Galdurós, pela iniciativa, né, desse projeto magnífico que vem ganhando realmente uma repercussão extremamente positiva dentro do nosso meio jurídico e, como a doutora Luciana comentou, já está nessa sua 7ª edição. Eu tenho aqui o privilégio de ter recebido esse convite para poder falar de um tema que cada vez mais está presente dentro do nosso cotidiano, no direito do trabalho em particular, que é a temática dos precedentes judiciais e como assim utilizá-los. Eu quero aqui
aproveitar, né, o momento que estou aqui sendo novamente convidado pela associação, também para poder registrar o meu agradecimento aí à ASP, que me fez o convite para o 13º encontro, que vai acontecer anualmente na cidade de Campos do Jordão, quando então falarei sobre o metaverso e os impactos na área do direito do trabalho. Aliás, todos estão aqui convidados para nos prestigiar, vai ser um belo de um evento organizado por uma organização, né, de prestígio não só em âmbito do Estado de São Paulo, mas nacionalmente, e eu fico muito feliz de poder realmente integrar esse time de grandes expositores que farão parte aí deste nosso encontro. A minha intenção hoje aqui realmente é criar um bate-papo, não é uma aula expositiva em âmbito de pós-graduação, aonde me dedico mais precisamente, mas dividir com os senhores e com as senhoras, principalmente a minha percepção de quem vem atuando mais preponderantemente com o âmbito recursal desde 2010, passando pelo Tribunal de São Paulo, o TRT aqui da 2ª região, onde permaneci por muitos anos, e agora integrando a convite do ministro Douglas Alencar Rodrigues, do Tribunal Superior do Trabalho, então integrando a sua assessoria desde então, e acredito que eu tenha condições de poder falar um pouquinho para vocês desse viés dos precedentes, não só em âmbito dos tribunais regionais do trabalho, mas também, sobretudo, no âmbito dos tribunais superiores, em particular do TST. Então, a minha intenção é fazer uma breve exposição, quero receber as perguntas, não sou professor de que fuja aqui das perguntas, muito pelo contrário, estou aqui para a gente poder criar um bate-papo e também para poder prestigiar a nossa audiência, que está aqui realmente num número muito significativo nesse início de noite. Então, inicio a minha fala dizendo exatamente que os precedentes, gente, nada mais são do que, como aqui todos devem saber, uma construção jurisprudencial que vai se consolidando aí com o passar do tempo. Claro que uma decisão de um órgão turmário, seja uma turma do TST ou de um regional, é um precedente? Sim, não deixa de ser um precedente, porque cria, em certa medida, aí, uma orientação do que vai acontecer para casos semelhantes, quando ele, então, é assim decidido por um órgão de cúpula. Agora, acontece que os precedentes, para serem efetivamente utilizados e terem boas práticas dentro dos processos judiciais, em particular dentro da área do direito do trabalho, a gente precisa entender realmente qual é a sua força persuasiva e, principalmente, qual é a sua força vinculativa. A gente não pode esquecer que, desde 2015, quando saiu o novo CPC, nós tivemos uma ruptura em relação aos precedentes meramente persuasivos, porque até então nós tínhamos um cenário de súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho e também súmulas e teses prevalecentes emanadas pelos tribunais regionais do trabalho. Desde então, ou seja, desde que nós passamos a adotar o CPC de 2015, que aqui acredito que não há nenhum tipo de dúvida em relação à sua aplicabilidade ao processo de trabalho, claro que com algumas reservas assim estabelecidas pela Instrução Normativa número 39 de 2016, fato é que nós deixamos de ter a figura, né, do incidente de uniformização de jurisprudência, que foi abolido pelo CPC de 2015, e passamos a ter dois novos, vamos assim, autores que estão cada vez mais criando precedentes, que são o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. Lembrando que a arguição de inconstitucionalidade, que já era prevista há muito tempo no nosso ordenamento jurídico, continua, assim, sendo uma hipótese que faz parte aí dentro do sistema de precedentes que nós estamos acostumados. Mas fato é que nós tivemos essa mudança, principalmente agora pós CPC de 2015, e um pouquinho antes, né, ali no ano de 2014, o TST passou a editar o que nós chamamos também de recursos de revistas repetitivos, que também possuem natureza vinculativa. Então, você que não está acostumado ainda com essa nova ordem, esse novo cenário de precedentes, nós tivemos a substituição dos chamados IUGITs, que nós até então estávamos acostumados, passamos a adotar os IRDRs e os IACs, e, ao mesmo tempo, nós tivemos também, né, concomitantemente, a questão da arguição de inconstitucionalidade e também os repetitivos de revistas. E o que mudou efetivamente dentro desse cenário a partir de 2014/2015? É que esses precedentes, uma vez
sendo firmados, eles naturalmente e por força de lei, automaticamente passam a ter natureza vinculativa, ou seja, nós tínhamos até então, aí de praxe, aquele entendimento que não só as súmulas do Supremo Tribunal Federal, que depois da emenda 45 de 2004, todas foram editadas aí com esse aspecto de súmula vinculante, mas também as ações objetivas, a DAI, a DC, a DPF, nós sabemos que essas ações que chegam ao Supremo, depois que o Supremo diz, né, qual é a interpretação a ser dada naquele caso concreto, então eles passam, né, esses precedentes a ser vinculativos. Isso quando nos afetava em matéria trabalhista. Desde 2014, nós tivemos um novo cenário. Além daquilo que o Supremo julga em matéria de direito do trabalho, nós temos os revistas que são julgados pelo TST repetitivos e temos o IAC, que pode ser julgado tanto pelo TST quanto pelos regionais, que é o incidente de assunção de competência, e o IRDR, o incidente de resolução de demandas efetivas, que é julgado especificamente pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, este é o novo cenário, lembrando que a arguição de consolidade pode ser feita tanto no âmbito regional, quanto no âmbito do Tribunal Superior, não há dúvidas em relação a isso, e também não houve mudança neste cenário. Mas fato é que nós temos, então, essa nova construção que é vinculativa. E aí, Luciana, é praticamente imediato. Poxa, mas professor, o senhor falou de tudo isso, mas não falou das súmulas e das OJs do TST. Afinal, elas são ou não são vinculativas? Porque nós estamos muito acostumados com essas diretrizes jurisprudenciais. Pois bem, as súmulas e as orientações, tanto da SDI1 quanto da SDI2, lembrando que a SDI1 órgão de cúpula de uniformização de jurisprudência que vai pacificar a divergência existente dentro dos órgãos turmários do TST e, naturalmente, vai irradiar os seus efeitos para os 24 regionais que nós temos afora, e a SDI2, que tem competência funcional para a matéria de mandado de segurança e ação rescisória. Então, nós temos subseções diferentes, com competências diferentes, lembrando que a STC vai tratar especificamente da temática de dissídio coletivo. Fato é que nós temos súmulas, né, que são editadas pelo Pleno, e OJs, que são editadas pelas subseções. E essas súmulas e OJs, desde então, guardam natureza meramente persuasiva, não vinculativa do ponto de vista legal. Muito embora, e aqui já vou puxar a sardinha naturalmente para, né, o entendimento do ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, com o qual eu tenho o privilégio de trabalhar doravante, não só Sua Excelência, mas como outros integrantes do Tribunal Superior do Trabalho, vem entendendo que essas súmulas e orientações devem guardar, em certa medida, um poder de coerção frente aos tribunais regionais do trabalho. Poder de coerção este no sentido de, claro, que se houver a violação desses precedentes, naturalmente vai subir o recurso de revista, porque isso é uma hipótese, né, de cabimento da revista hoje para o TST. Acontece que o TST hoje está inundado de processos, né? Até o último relatório que nós tivemos de gestão divulgado o ano passado, nós passamos aí a marca de mais de 550 mil processos pendentes de julgamento, tá? E é natural que esse número vá crescendo cada vez mais, seja por o desfecho que o Supremo Tribunal Federal deu na DI 5766, lembrando para quem não teve o acompanhamento do caso, a 5766, essa ação direta de consolidade, foi aquela que tratou principalmente dos honorários advocatícios sucumbenciais. Teve a questão da perícia, teve a questão das custas, mas o que importa aqui para nós é a questão dos honorários sucumbenciais. O que ficou decidido? Ficou decidido que nós vamos guardar a mesma similitude que hoje está lá no CPC de 2015, ou seja, eu não posso fazer a compensação entre verbas de advogados empresa, mas se o reclamante vier a perder aquele determinado pedido, que a sucumbência se dá por pedido, é importante lembrar disso, tá? Por pedido e não pela ação, se ele vier a ser contemplado pela gratuidade de justiça, então a exigibilidade da sua condenação ficará suspensa pelo prazo de 2 anos e não de 5, como acontece no CPC, porque esse é o sistema da regra de prescrição que nós temos na seara
da Justiça do Trabalho. Então, seja por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em certa medida, tá, tirou aquela responsabilidade imediata do reclamante pagar a verba honorária aí para o advogado da parte contrária, seja porque, naturalmente, a lei da reforma trabalhista, ainda depois de praticamente 5 anos, ainda guarda muita polêmica, muita divergência, e o órgão de cúpula do TST, que é a SDI, que uniformiza realmente as decisões, não consegue, em tempo e modo, dar um ponto final nessas questões, e seja porque também as empresas agora, tá, estão utilizando, e aí, claro, porque está previsto na lei, tá, a questão do seguro-garantia judicial, ou fazem uso aí da redução do depósito recursal para poder, então, subir o seu recurso até a última instância. Então, é natural que gratuidade, mais a divergência de jurisprudência, mais a chegada de 4 novos ministros no TST, que também muda a concepção, naturalmente, deste órgão de cúpula do trabalho, e mais a questão da apólice do seguro-garantia judicial, isso vai fazendo com que o número de recursos suba em número cada vez mais expressivo, mas nós temos um número limitado, né, finito de pessoal, não dá para sair contratando ministro, não dá para sair contratando servidor, como acontece na história de advocacia, então isso naturalmente vai desaguar no número cada vez maior de acervo. E aí, por que estou comentando e contextualizando essa questão? Porque os precedentes vêm exatamente nesse sentido, tá? Para poder, em certa medida, dar uma resposta aí o jurisdicionado. E aí, claro, você que é advogado trabalhista, ao ver uma publicação de uma decisão nos principais portais jurídicos que nós temos, né, com Jur, J, Migalhas, olha, o TST decidiu dessa forma, o Tribunal Regional decidiu assim, e aí você pensa, fala, poxa, então isso aqui eu posso utilizar no meu processo, eu posso indicar para o meu cliente, porque essa é a diretriz que hoje a jurisprudência vem assim adotando. Certo ou errado? Bom, aí a resposta sempre na área jurídica, doutora Luciana, doutor Diego, depende, né? Depende do quê? Qual é efetivamente a força ou persuasiva e principalmente vinculativa desse precedente. Nós não podemos esquecer, gente, que o TST, por enquanto, tá? Isso é uma crítica construtiva que faço, porque faço parte hoje da instituição, por enquanto apenas tem 18 recursos de revista repetitivos, desde o ano de 2014, é muito pouco, né, para um tribunal de cúpula que vai uniformizar a jurisprudência em todo o Brasil. Além disso, nós só tivemos até hoje 2 IACs julgados pelo TST. O primeiro, referente à questão das férias proporcionais em contrato em que há o desligamento por justa causa, por exemplo, que é o caso da convenção, da aplicação da Convenção 132 da OIT, que sequer foi admitido, tá? Esse IAC, porque já temos 2 entendimentos já pacificados no TST sobre esse sentido, e o outro, mais recentemente, envolvendo a estabilidade da gestante no contrato temporário. Então, se nós tivermos aqui, rapidamente, esse universo de ações frente ao número de precedentes vinculativos que o Tribunal Superior do Trabalho editou, praticamente ele é irrisório, no bom sentido da expressão, claro, porque ele não conseguiu atender a essa demanda cada vez mais crescente. Ao passo que o IAC e o IRDR nos regionais, em substituição às súmulas e às teses prevalecentes que eram até então adotadas, também vêm sendo aplicadas praticamente em ritmo de tartaruga, tá? Por quê? Porque nós não temos, talvez, por parte da advocacia, vamos fazer uma meia-culpa aqui, o judiciário e a advocacia assumiram uma meia-culpa, né? O judiciário, porque, claro, uma vez que nós pacificamos, e para pacificar demora muito, tá? Um IRDR, um IAC, dependendo do tribunal, eu vou dar a experiência aqui do primeiro IRDR do Tribunal de São Paulo, demora mais de 1 ano para se chegar a uma conclusão, tá? Então, quer dizer, demora muito para se chegar a um desfecho em relação a depender do tribunal sobre esse tipo de temática, e a advocacia também, porque uma vez que é pacificado esse tema, né, seja favorável ou contrário aos interesses de quem esteja advogando, isso também não é objeto mais de discussão, então acaba a judicialização. Então nós temos, em certa medida, 2 senões, até para poder realmente adotar com mais volume realmente esses incidentes. Mas é importante lembrar que depois da reforma trabalhista, que foi lá
e acabou, em certa medida, inclusive com efeito vinculativo do IUJ, que era aquele que ditava a súmula regional e a tese prevalecente, a gente não pode esquecer que a instrução normativa número 41 do TST, quando fez a abordagem lá no seu parágrafo 3º do artigo 18, sobre essas súmulas e teses prevalecentes, disse de forma muito clara que, enquanto elas não estiverem em sentido contrário ao entendimento de Brasília, elas possuem naturalmente a sua força vinculativa. Então, nós podemos também falar que essas súmulas regionais e teses prevalecentes que não mais existem em sentido de produção, ou seja, de novidade, elas continuam guardando a sua natureza vinculativa, porque assim o TST quis quando fez a regulamentação da Lei 13.467. Então, nós podemos também colocar dentro desse campo de precedentes esses entendimentos que ficaram, em certa medida, esquecidos e que são de suma importância, não só para subir recurso de revista em razão da divergência de jurisprudência, mas principalmente para efeitos de reclamação dentro do próprio Tribunal Regional do Trabalho, que muitos aqui talvez não saibam, né? Eu que dou aula de precedentes aí nas instituições que sou convidado, muitas pessoas não sabem o que fazer com a tese prevalecente ou com a súmula regional, que, em tese, perdeu aquela sua força por conta do advento da Lei 13.467. Então, aqui já respondo, já trazendo as aplicabilidades que vocês podem utilizar no processo. Além de subir o recurso de revista, por óbvio, eu posso utilizar esses precedentes para poder fazer com que o quê? Seja observado o entendimento daquele tribunal regional frente a uma decisão turmária que eventualmente tenha se posicionado de forma divergente, tá? Claro que, se houver a divergência entre o tribunal local e o tribunal superior do trabalho, prevalece, claro, por uma questão de hierarquia, o que o TST vem a dispor. Mas, em não haver essa divergência, ou o TST não regulamentando a questão, prevalece o entendimento local e isso pode ser ajuizado via reclamação, não é reclamação constitucional, hein, gente? É reclamação dentro do próprio Tribunal Regional do Trabalho, tal como acontece hoje dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que tem previsão, inclusive, constitucional nesse sentido. Então, resumindo aqui, para não me estender, eu posso aqui rapidamente dizer o quê? O precedente, ele pode ser de ordem vinculativa, IRDR, IAC, resultado de uma ou de uma DPF do Supremo que tenha impacto na área trabalhista, ou o resultado de um recurso de revista repetitivo, tá? Ou também pode ser fruto de uma súmula regional ou de uma tese prevalecente. As decisões que são emanadas pelos tribunais regionais do trabalho, como também pelo Tribunal Superior do Trabalho, por suas turmas ou câmeras, né, como alguns tribunais adotam, elas não ostentam natureza vinculativa, mas apenas persuasiva. E para que nós tenhamos efetivamente a construção de um precedente com maior qualificação, essas questões precisam ser colocadas em órgãos, né, turmários de maior integração dos seus membros, como acontece no TST por meio da SDI 1, ou, eventualmente, dependendo do assunto, pode ser objeto do órgão especial ou do próprio tribunal pleno. E isso também deve ser levado em consideração pelos regionais em razão do princípio da simetria. Tal como acontece lá, posso aplicar aqui para o meu processo. Agora, e aí do ponto de vista prático, professor, eu vi hoje uma decisão em qualquer site que o senhor mencionou e que é favorável ao meu processo. Isso eu posso utilizá-lo para efeitos de eventual, né, ganho da minha causa frente ao tribunal? Na verdade, você pode utilizar, mas para convencer, para trazer uma orientação persuasiva, mas não para servir sequer, tá, de natureza vinculativa àquela decisão, muito menos para subir, por exemplo, amanhã um recurso de revista. Lembrando que o recurso de revista só sobe, gente, quando houver divergência frente à SDI 1 do TST. Por isso que eu tenho que entender sempre do ponto de vista de quem está emanando esse precedente. Em aulas que eu dou em pós-graduação e cursos também que hoje ministro até dentro dos escritórios de advocacia sobre esse assunto, eu sempre utilizo os precedentes da SDI 1. Por quê?
Da SDI1, se você divergir, você sobe o recurso de revista. E, se você tiver um precedente da SDI1 que seja favorável à sua tese, que, porventura, o tribunal tenha julgado em sentido contrário, ou mesmo o juiz de primeiro grau, a chance de você, utilizando ele no processo, ter ganho de causa lá na frente é muito grande. A não ser que aconteça dois fenômenos. E aí eu vou caminhando para o final, doutora Luciana e doutor Tiago, para não poder também aborrecer muito a nossa audiência. O fenômeno do overruling e o fenômeno do distinguish. O overruling é o quê? A superação do entendimento jurisprudencial por força do advento de uma nova legislação. E isso vem acontecendo com muita frequência aqui na nossa área trabalhista. E a questão do distinguish, que é a distinção, que é de suma importância entender qual é a formação da súmula, qual é a formação da OJ, qual é a formação de algum precedente vinculativo para aquele processo, se ele guarda realmente simetria. Porque se não guardar, eu não posso utilizá-lo como razão de decidir. Então, é importante lembrar que pode ter havido uma superação, como pode ter havido uma distinção para aquele caso concreto. E aí, devolvendo a palavra para vocês e dando notícia em primeira mão, todos sabem que na terceira, né, e derradeira reunião que o Tribunal Pleno fez lá no Tribunal Superior do Trabalho, se conseguiu finalmente reconhecer um dos pontos, né, que era muito delicados da reforma trabalhista, que era o artigo 702, que tratava da mudança da jurisprudência do TST, que precisava passar por um quórum praticamente inatingível, né? Muito qualificado para que uma OJ, uma súmula, pudesse ser alterada, criada ou efetivamente excluída. Duas foram as tentativas que o TST fez, não conseguiu em razão da judicialização de uma ação no Supremo, mas na terceira tentativa deu certo, tá? Porque o ministro Ricardo Lewandowski ele já votou no processo e o ministro Gilmar Ferreira Mendes pediu vista, e no que pediu vista, o TST aproveitou essa brecha para poder, então, julgar a questão da inconstitucionalidade. Então, tudo indica que agora, no próximo semestre, nós teremos novas súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho, que naturalmente vai mexer nas hipóteses de cabimento do recurso de revista, porque isso também depende aí, naturalmente, dependia, na verdade, dessa inconstitucionalidade que finalmente foi reconhecida pelo TST. Então, nos próximos dias, além do valor depósito recursal já ter sido majorado, todo mundo aqui não pode esquecer, a partir de segunda-feira já paga o valor novo, né? A pessoa já está preocupada com relação a isso, mas a partir do próximo semestre, tudo indica que nós teremos, naturalmente, um novo arcabouço jurisprudencial vindo do Tribunal Superior do Trabalho. Então, em breves palavras, doutora Luciana, doutor Tiago, porque quero aqui convidar a nossa audiência que está aqui nos prestigiando neste início de noite, uma vez mais, a associação, foi um privilégio estar aqui nesse projeto muito bacana que vocês estão organizando e me coloco à disposição de vocês e de todos para a gente poder enriquecer o debate. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, Ricardo. Foi uma... Não era para ser uma aula, mas foi uma aula, viu? Foi uma aula brilhante. Trouxe aqui, em poucos minutos, a teoria dos precedentes de uma maneira muito didática. E como bem lembrado agora no final, essa questão do 702 é um problema, porque nesse meio tempo, tantas questões foram pautadas pelo STF e algumas delas são algumas decisões, inclusive, contrárias à súmula, e nem adequação da sua própria súmula de jurisprudência, o Tribunal Superior do Trabalho não pode fazer para evitar uma definição equivocada, né, de pauta de conduta, porque nós sabemos que a jurisprudência, ela fixa a pauta de conduta, né? O jurisdicionado, ele se vale daquele indicativo, daquele entendimento consolidado para tomar decisões, seja o particular, seja o reclamante, seja a empresa que tem que definir como agir, ela se pauta na jurisprudência consolidada dos tribunais, ainda que em caráter persuasivo, porque sabe que a probabilidade de prevalecer aquele entendimento é grande. E com essa dificuldade de adequar a jurisprudência, nós temos aí uma série de súmulas superadas, mas, infelizmente, ainda desafiando recursos e com uma solução, com uma possibilidade de revisão
dessas súmulas praticamente engessado aí ao longo dos anos. Mas eu ainda tenho dúvida do que vai acontecer na ADC, que está pendente no STF. Eu, particularmente, estou um pouco desanimada com relação a esse ponto, até pelos votos que já foram ali proferidos, e inclusive havia uma suspensão da arguição de inconstitucionalidade, né, do artigo 702. E, na verdade, essa suspensão não foi alterada. Pelo que eu entendi ali, houve uma extinção da ADC por uma questão de legitimidade, e aí foi provido o agravo interposto no STF contra essa extinção e provido. Então, nesse ínterim, parece que eles pautaram no Tribunal Superior do Trabalho a arguição de inconstitucionalidade e conseguiram, por fim, declarar a inconstitucionalidade do 702. Espero que nesse ínterim eles consigam revisar, como foi anunciado aqui pelo Ricardo em primeira mão, algumas súmulas aí que estão realmente ultrapassadas e até contrárias à própria lei que veio, né, pela Lei 13.467, alterar algumas situações aí de direito material que, de fato, precisam ser agora um pouco melhor interpretadas. Mas eu vou passar para o Diego, tem algumas questões que já foram endereçadas aqui. Diego, você quer conduzir? Olá, vamos lá. Boa noite, nossa conselheira e coordenadora, a doutora Luciana. Muito bom sempre tê-la aqui. Registrar aqui também o doutor Heitor, que está aqui já levando, já aqui, viu, Calcini, a ferro e fogo, a dialética. Muito obrigado, Calcini. Parabéns. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos lá. Então, a primeira aqui, fazendo valer a dialética, aqui pelo nosso conselheiro Heitor Cornacchione. Ele fala aqui, cumprimentando o professor Calcini, e aproveitando para perguntar por que o TST não cumpre o tema 810 e a ADI 5348 relativamente à atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública, mandando aplicar a ADC número 58, quando é certo que a própria ADC número 58 excepciona as execuções contra a Fazenda Pública. Veja que ele está falando de ADCs e precedentes, ou seja, o tema é de hoje, então precisa saber do que se trata essas ADCs. Os advogados dos credores da Fazenda continuam tendo que recorrer no TST, buscando a aplicação do tema 810 e a ADI 5348, que são vinculantes. Afinal, são vinculantes ou não? Eis a questão e deixo aberto ao Dr. Calcini para que ele possa aí fazer suas ponderações. Muito obrigado aí, doutor Heitor, pela pergunta. Olha, eu não sei exatamente, no universo que o colega colocou, se são todas as turmas que estão decidindo contrariamente aí à tese que o Supremo estabeleceu em relação à autorização frente à Fazenda. Talvez pode estar acontecendo um equívoco no sentido de que a Fazenda colocada no polo passivo como subsidiária, tá, gera um tipo de atualização monetária frente àquela decisão contra condena diretamente a Fazenda por estar unicamente no polo passivo. Então, são duas coisas diferentes. Eu acho muito difícil, falo pela quinta turma, onde eu hoje estou integrando com o ministro Douglas, a gente não cumprir as decisões que o Supremo vem editando a respeito do assunto, até porque geram reclamações aí à Suprema Corte e, naturalmente, o nosso trabalho fica em vão. Então, frente ao tema 810 e a própria DI 5348, é só importante destacar essa diferença. Se a Fazenda realmente é subsidiária, nós não aplicamos a atualização frente aí ao órgão do Estado, né? Qualquer representação que o seja. Agora, se ela estiver unicamente no polo passivo, tá? Aí ela tem as benesses, né, da Fazenda Pública de uma forma geral, e aí, naturalmente, a atualização acaba sendo diferente. É importante só fazer essa distinção para não gerar essa confusão em relação à atualização. Desconheço, Heitor, peço até desculpas por não falar de todas as turmas, mas desconheço a não aplicação desses precedentes quando envolve a condenação direta da Fazenda Pública aí no polo passivo da reclamação trabalhista. Tá?
Eu acho que tem mais uma pergunta do William. Vamos aqui, lá. Diego. William Guimarães está dizendo aqui, parabéns pelas ponderações, aqui é o professor. Meu Deus, no sistema da Common Law, que, salvo o melhor juízo, influenciou a nova validação dos precedentes no processo brasileiro, os fundamentos da decisão, ratio decidendi, são a base analítica e persuasiva do precedente, restando a quase irrelevância o teor dispositivo. No Brasil, operamos com base em dispositivo. O senhor acha que é aplicável esta nova análise dos precedentes ou na justiça do trabalho, mesmo após o regulamento atual, o conteúdo do dispositivo continua prevalecente? William, obrigado pela pergunta. Hoje, eu posso afirmar que nós estamos trabalhando um sistema misto, né, ou híbrido, em relação aos precedentes. Claro que a nossa construção é pautada no civil law, mas, pegando esses institutos novos que chegaram principalmente do direito alemão, como é o caso do IRDR, naturalmente nós passamos a integrar também o sistema do common law. E isso a gente vê com muita intensidade com as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, hoje, apesar da legislação posta que nós temos que, naturalmente, interpretar e aplicá-la corretamente frente à Constituição Federal, nós também estamos trabalhando simultaneamente com precedentes vindo de tribunais superiores ou tribunais regionais que guardam carga vinculativa e que, interpretando esse dispositivo legal aplicado ao caso concreto, dão o sentido, vamos dizer assim, mais adequado à norma para que ela, então, subsista dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, respondendo de forma objetiva, sim, eu acredito que nós temos hoje um sistema híbrido. Eu acabei esquecendo, doutora Luciana, doutor Diego, de comentar uma questão que é muito presente também hoje, quando se fala em advocacia, em tribunais, e principalmente no TST, que é a questão da jurimetria. Tá? E vocês devem ter acompanhado isso nos noticiários por conta dos casos da Uber, né? A Uber sempre trabalhou com um sistema de jurimetria que não é ilegal. Aliás, diversos escritórios de advocacia não só contratam empresas especializadas nesse sentido, também como fazem, né? Os próprios advogados, sozinhos, muitas vezes que não têm essa condição de contratar terceiros, fazem a pesquisa no próprio site, e isso é acesso aberto ao público em geral. Então, essa jurimetria, que é o quê? A antecipação, né, de certa conduta, certa postura do julgador ou daquela determinada cúpula em relação àquele caso concreto, isso é uma análise preditiva que dá para fazer por via de algoritmo. E aí você consegue fazer com que casos de lead cases bons cheguem aos tribunais para se formar uma jurisprudência e outros não tenham o mesmo sucesso. E quando a Uber foi, em tese, criticada por escolher os casos que estavam chegando até o TST, ela simplesmente utilizou de um sistema que nós fazemos no dia a dia, que é análise de precedentes. Então, isso é legal, tá? Não é nada de, vamos dizer assim, poxa, eu estou jogando sujo no processo. Não está jogando sujo. Na verdade, você está fazendo uma análise para saber se, de repente, vale a pena fazer um acordo, se vale a pena recorrer, porque é isso que você tem que passar para o seu cliente no final, se vale a pena ter esse tipo de demanda ou se vale a pena permanecer nessa demanda já imaginando qual será o resultado lá na frente. E, por fim, para também não esquecer, porque eu lembrei agora, doutora Luciana e doutor Tia, que é importante para aí quem está nos acompanhando, é a questão dos estudos de jurimetria via memoriais. Tá? Eu vejo muitos advogados, no TST isso é muito frequente, saírem citando precedentes como se todos eles fossem iguais e guardassem a mesma carga vinculativa. Isso não acontece, pessoal. Aliás, quando você vai atirando para todos os lados, a chance de você se dar um tiro ou dar um tiro no próprio pé é muito grande. Então, eu sempre digo para vocês o seguinte, só coloquem nas peças, tá? Principalmente aquelas que estão sendo endereçadas do primeiro para o segundo grau, ou do TRT para o TST, aquelas que efetivamente vão trazer precedentes que vão não só serem persuasivos, mas que vão naturalmente atender o propósito do recurso que você está ali apresentando. Então, por exemplo, da sentença para o tribunal,
vamos pegar o exemplo de São Paulo, já que nós estamos aqui na ASP. Nós temos 18 turmas, né? E 94 desembargadores. Qual é a chance de você acertar que aquele precedente vai cair naquela turma especificamente? A chance existe, mas ela é remota. Então, o que eu devo colocar no meu recurso ordinário, por exemplo? Aí sim, decisões do Tribunal Superior do Trabalho, principalmente aquelas emanadas pelo órgão de culpa, que é a SDI, que não poderia o regional fugir desse entendimento. Então, ali eu faço a apresentação da jurisprudência no corpo da peça. Agora, caiu na primeira, segunda turma, não importa qual a turma do regional que cai o seu recurso. Agora, nos meus memoriais, que eu sempre falo, memorial inicial e memorial final, são 2 que têm que ser apresentados no processo. Nos meus memoriais, pelo instrumento da jurimetria, eu vou estudar, agora sim, né, a cabeça, a mentalidade, né, o histórico de julgamentos daquele relator, da relatora, e também daquela determinada composição. Então, é assim que nós trabalhamos jurimetria no regional e também no TST. Sair citando decisões aleatórias de diversos tribunais só porque guardam, em certa medida, uma similitude com o seu caso concreto, isso não é precedente, isso, na verdade, acaba, como eu falei agora há pouco, né, muitas vezes indo contra você. Eu falo contra você porque no recurso de revista é pior, porque citar a decisão de turma, gente, não é hipótese de subida de recurso de revista. E mesmo as regionais que vão criar o dissenso jurisprudencial, muitas vezes o pessoal busca essa citação que não está em conformidade com a súmula 337 do TST e ela acaba também não servindo para subir o seu recurso. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a precedentes. Hoje, aí eu concordo com todos, não basta o advogado, a advogada saber lei. Lei é o mínimo. Não basta saber apenas a súmula OJ, que também é o mínimo, que já que não mudou desde 2017. Tem que conhecer precedentes. Quem conhece precedentes, com certeza está um passo à frente aí no ganho da sua causa para o cliente. Ricardo, eu acho que até o Marco sempre fala, até aproveitando, o Marco deixou um abraço para você, ele queria estar aqui, teve uma sessão de última hora lá da tese de doutorado dele, mas o que o Marco sempre fala, né, a questão da importância do advogado entender a ratio decidendi, né, o que está ali por trás, né, de toda essa decisão, né, e às vezes é exatamente isso que você está falando, às vezes essa dificuldade, às vezes acaba se trazendo alguns precedentes para uma discussão e que acaba, na verdade, desviando o foco de quem é o julgador e, por vezes, como você falou, até dando um tiro no próprio pé, que é a expressão que você utilizou. A gente vê ainda, você que dá muitos cursos, né, e lida aí com os operadores de direito, a gente vê ainda realmente uma grande dificuldade, né, em entender a ratio decidendi daquilo que está sendo discutido, não é isso, Ricardo? Diego, obrigado pela colocação. A ratio decidendi é o quê? É o entendimento, é o raciocínio, é a construção da tese que vai gerar lá na frente aquele resumo, né? O resumo, o que é o resumo? É o verbete da OJ, é o verbete da súmula, como no Supremo Tribunal Federal agora, é aquele verbete, aquele resumo que o ministro Barroso começou a adotar desde quando chegou no Supremo Tribunal Federal para poder a sociedade civil se comunicar melhor, né, com o Supremo nesse aspecto. Então, quer dizer, eu preciso entender qual foi o histórico, né, os debates que geraram aquele precedente. Porque, às vezes, se eu pegar o resumo, que é aquele verbete, ele muitas vezes ele é autoexplicativo, mas nós não sabemos efetivamente se dá para poder aplicar de forma indistinta a todo e qualquer processo. Então, conhecer a ratio decidendi é fundamental. Eu, há muitos anos, Diego e Luciana, né, mesmo não estando no TST, eu sempre estudei precedentes para poder não só, né, aqui auxiliar o pessoal nas aulas, mas principalmente entender a cabeça dos jogadores para poder, em certa medida, antecipar o que vai acontecer em relação a alguns casos. Então, é natural que hoje o advogado que não tem condições de contratar uma empresa especializada que faça esse tipo de estudo, ele tem essa dificuldade de estudar, né, cada uma das turmas, cada uma das subseções para poder saber qual é o entendimento daquele órgão no caso concreto. Então, se você fizer isso diariamente, eu faço isso quase que toda semana, se não diariamente,
eu já fiz uma leitura de mais ou menos 3.500 acórdãos do TST, e ali eu consigo já ter uma ideia, né, em relação a alguns pontos, como é que a jurisprudência vai se definindo em relação àquele caso concreto. E aí, não lendo a notícia que está no TST, gente, aquela notícia, né, a informação que está nos tribunais, quando você entra no site do TST, aquilo é para leigo, tá? Porque se está no site, é para o tribunal se comunicar com a sociedade civil. Você que é advogado, advogada, tem o dever de entrar no número do processo, baixar ele lá no seu laptop e ler toda a decisão, porque essa decisão é a tal da ratio decidendi, ou seja, os motivos que levaram o Tribunal Superior do Trabalho, ou eventualmente o regional, a aplicar aquele entendimento no caso concreto. Então, quanto mais informação você conseguir extrair, melhor. Ler só manchetes, mesmo dos portais jurídicos, muitas vezes nos levam a uma falsa ideia de que o tribunal decidiu A, mas na verdade não decidiu nada. Vamos dar um exemplo que todo mundo aqui também vai se lembrar sobre o caso do WhatsApp de uma funcionária, de uma trabalhadora doméstica que foi dispensada com a seguinte mensagem, mais ou menos entre outras palavras: bom dia, você está demitida, né? E esse caso gerou uma repercussão na mídia. O Tribunal Regional de São Paulo reconheceu que a conduta gerava uma indenização reparatória, chegou até uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho, e a relatora ministra Dora, à época, né, salvo melhor juízo, na 8ª turma, ela conheceu da transcendência, que é diferente, conhecer da transcendência, porque de fato o assunto era novo e mereceria, do ponto de vista uma uniformização do TST, e ele não foi conhecido. Então, mas isso deu publicidade na mídia porque deu a entender que o TST falou, não poderia dispensar ninguém pelo WhatsApp, e isso não era verdade. Tá? Então, eu só estou colocando aqui para todo mundo, porque às vezes a gente fica muito limitado justamente nas mensagens que estão postadas nos portais jurídicos ou nos próprios sites dos tribunais, mas é nosso dever ir a fundo, entender a base de raciocínio, o que levou aquele colegiado a decidir determinada matéria, aplicando ou não um determinado precedente. Na verdade, Ricardo, até uma colocação. Nós sabemos que, embora o civil law seja o sistema ainda operante, nós fizemos uma aproximação do common law quando o direito brasileiro passa a adotar a técnica de precedentes, justamente por causa da massificação, né, da judicialização crescente, a necessidade de uma melhor organização da atividade jurisdicional, porque, como você mesmo colocou, não tem braços para tantas demandas que chegam. Mas a minha pergunta agora é uma colocação. Você acha que os precedentes, o modo como eles têm sido estabelecidos, embora tenha a técnica da definição da ratio decidendi, da necessidade de compreensão melhor da fundamentação que está nas razões de decidir e não apenas no dispositivo, você entende que os tribunais estão melhor aparelhados para estabelecer de uma maneira clara para a sociedade e também para o próprio profissional do direito o precedente de uma maneira a de fato, permitir a sua utilização dentro do nosso sistema recursal? Você acha que, por exemplo, os tribunais eles estão tomando mais cuidado? Porque eu me lembro, há muito tempo atrás, logo que foi aprovado o CPC de 2015, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, através das suas assessorias, eles tinham cursos sobre, tiveram que mudar até o tabelamento, a forma como cada voto ia sendo proferido, e a divergência, quando ela era estabelecida, tinha que rodar de novo entre todos os ministros para que eles, ao final, conseguissem, de fato, estabelecer um precedente que a sociedade pudesse compreendê-lo e identificar de uma maneira clara a ratio decidendi. Você entende que os tribunais superiores, e notadamente os tribunais regionais, e notadamente o Tribunal Superior do Trabalho, ele está capacitado para fazer, para seguir essa sistemática de fixação dos precedentes? Luciana, eu vou pegar um exemplo recente que aconteceu no TST. Nós recebemos diversos
doutrinadores do processo civil, tá? Para um evento que teve no TST no final do semestre passado, em que se discutiu justamente a questão dessa formação dos precedentes, em que medida isso, para nós, né, tem repercussão no processo de trabalho. Então, partindo justamente desse caso concreto, em que o próprio TST teve que se socorrer, no bom sentido, aí, do processo civil, né, para poder, então, entender melhor essa dinâmica, a minha resposta é negativa. Eu acredito que eles não estejam ainda, tá, devidamente aparelhados para poder, de fato, se dedicar a esse assunto. E eu falo isso porque a nossa área trabalhista, ela sempre teve, vamos dizer assim, um olhinho torto para o processo civil, né? A gente não pode esquecer que, antes do advento do Código Novo, a resistência em aplicar o processo civil ao processo de trabalho, com medo de uma civilização, enfim, de tornar o processo mais moroso, era tamanha que a gente acabou se distanciando demais do processo civil. Não só isso daí é comprovado, que se nós, por exemplo, olharmos para a academia, o meu estudo do mestrado foi em processo, mas eu conheço pouquíssimos amigos e amigas que se dedicaram a escrever sobre processo. Os eventos hoje, as dissertações de mestrado, tese de doutorado, TCC, praticamente eles rodam em cima do direito individual do trabalho. Aí pega a parte do coletivo, um pouco do ambiental, essas novas questões também focadas ao direito material, mas pouco sobre processo, né? E isso é uma deficiência que nós temos. É só pegar os nossos, hoje, doutrinadores da parte de processo civil. Nós podemos contar nos dedos quantos são aqueles que realmente estão se dedicando aí a essa temática. Então, eu proponho aqui que a gente faça uma revisitação a esse assunto. Uma das minhas especializações antes do mestrado foi na Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, à época em que o professor Bedak ainda estava na comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do CPC, e também na época em que o professor Dinamarco estava aí com a corda toda para poder dar as aulas aí na pós-graduação. Eu me lembro que eu era o único, doutor Luciano, o único da área trabalhista, né, ali com diversos juízes, servidores e desembargadores do Tribunal de Justiça, a estudar processo civil. Tanto é que hoje as próprias especializações que nós temos na nossa área, elas mesclam, né, processo do trabalho com processo, né, de direito material e processo do trabalho. Nós não temos nenhuma, tá, que eu pelo menos conheça, nenhuma especialização, e aqui propõe a Associação dos Advogados de São Paulo, quem sabe aqui não nasça justamente a primeira, mas nenhuma especialização focada no processo do trabalho. Então, sim, até por esses dados que eu estou lhe dando, eu acredito que nós não tenhamos ainda maturidade, nós não temos o aparelhamento necessário para a criação desses precedentes. E o resultado menor de tudo isso é que o número de precedentes que foram formados é extremamente irrisório frente ao número de demandas que nós temos cada vez mais dentro do judiciário trabalhista. Calcínio, vou te fazer duas até colocações, mas para que você possa, né, explanar com a tua experiência, né? Essa questão dos precedentes, na verdade, também tem um grande condão de dar estabilidade, né, às decisões, aos entendimentos dos tribunais e evitar tanto que o judiciário seja afogado com discussões que já são repetidas, que possam. A gente vê que nem sempre esses precedentes são aplicados já de pronto, ainda há um pouco uma resistência, às vezes, né? A questão de que o juízo não tem a sua independência, tem a autonomia, e às vezes a gente vê que o CPC é claro nesse sentido, né? Tem até o artigo 489 do CPC que traga lá o precedente. É o precedente vinculante, é qualquer precedente. A gente vê, por exemplo, como você falou dessa questão aí do overruling, né, do distinguish, e aí eu vou até usar, que mais recente até o Calcini nos abriu a oportunidade na coluna do Jota, para falar sobre até a questão da pejotização. O pessoal confunde a pejotização com a terceirização,
E aí, quer dizer, qualquer julgamento, o cara, o STF já falou que... Mas, peraí, não estou discutindo terceirização, eu tô discutindo que fraude é o contrato de trabalho. É outro o enfoque, né? Que é o que você falou, até que eu acho perfeito, né? Às vezes o advogado está trabalhando e fica destacando questões que não era para destacar, chamando atenção. Opa, peraí, foge disso aqui. Isso aqui não é o foco, meu amigo. Isso aqui, nós estamos discutindo o contrato de trabalho, houve uma violação, um abuso, né? Houve uma fraude ao contrato de trabalho. É esse o foco da discussão. Porque aí, às vezes, acaba se perdendo, né? E a gente também, por vezes, vê que os tribunais acabam também ligando no automático e não fazem, de repente, essa distinção que seria necessário caso a caso, né? Então, você tem aí uma série de questões, por exemplo, ainda a questão da segurança jurídica, a questão que muito se discutiu mais recente, aplica-se a TR, aplica-se a IPCA, aí vem o STF e diz, não, é IPCA e depois Selic. A taxa Selic está batendo 14%. Então, que estabilidade jurídica, que segurança jurídica, econômica tem, né, esse tipo? Evidentemente que nós temos que nos ater ao que foi decidido, mas a gente vê que, como você mesmo colocou, a gente ainda está nesse caminho, andando de forma tímida, e ainda há muita falta de melhor compreensão, né? Que você é especialista, por isso que você está aqui hoje, nós estamos abusando aí, você querido. Eu queria que você pudesse falar de forma ampla aí, Não, pode deixar. Aliás, a sua colocação vem ao encontro do que o Heitor também perguntou, já vi aqui no chat privado, sobre a questão do parágrafo 1º do 489, em relação a que tipo de precedente, então, o item 4º faz referência quando fala que não estaria fundamentada aquela decisão que, porventura, deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Heitor, Diego e Luciana. A partir do CPC, não é só a decisão vinculativa, é qualquer precedente que, ali resumido em um verbete jurisprudencial, seja uma OJ, seja uma súmula, todos eles, né, compõem esse cenário maior da teoria dos precedentes. Então, sim, Heitor, o juiz que não segue o precedente, entende-se, né, aqueles que nós já falamos aqui, IRDR, AC, recurso de revista repetitivo, tem a súmula regional, tem a tese prevalecente, tem a arguição de inconstitucionalidade, então todos esses que nós já comentamos aqui, se ele não segue, tá, ele precisa justificar. Isso é a hipótese de cabimento de embargos, por isso que está lá no 489, parágrafo 1º do 4 do CPC. Ele precisa falar porque não segue. Então, se houver distinção, que é o tal do distinguish, ele precisa dizer, porque, do contrário, né, essa decisão naturalmente será passível de reforma. E aí, Diego, é uma questão, é até difícil falar aqui em poucas palavras, mas eu vou novamente me socorrer dos meus ensinamentos que venho recebendo diariamente de Sua Excelência o Ministro Douglas, que é muito favorável à adoção dessa teoria dos precedentes, no sentido de que nós temos que ter, né, uma mudança de comportamento cultural em relação à judicialização, né? Aliás, a própria comunicação dos tribunais, isso é uma crítica que eu já fiz internamente lá com os meus colegas, deveria ser mais efetiva entre Tribunal Superior do Trabalho, os 24 regionais e a própria sociedade civil com a advocacia, porque muitos são os casos julgados pelo TST, principalmente emanados de órgão de culpa, que vocês não têm conhecimento. E aí só, eventualmente, sai na mídia aquilo que é pincelado, né? De repente, pela repercussão do tema. Mas isso daí é uma pequena camada de um universo muito grande, né, de julgamentos. Então, sim, nós precisamos ter uma mudança de cultura, né, comportamental. Nós somos o país, não só para a questão continental, mas de maior judicialização do mundo, envolvendo ações trabalhistas. E isso, dentro de um sistema que nós aprendemos a litigar desde o início da faculdade, e muitas vezes não temos aquela vontade, né, de uniformizar a jurisprudência, vai gerando
para quem atua no dia a dia, seja o advogado, seja o magistrado, representante do Ministério Público, que o precedente, uma vez emitido, parece que ele não tem qualquer valor. E ele só teria valor a partir do momento que eu entrasse com uma reclamação e aí o tribunal viesse e falasse, não, eu tenho que cassar essa decisão porque ela está em sentido contrário ao precedente. Então, a gente precisa ter uma união de esforços. A advocacia e a magistratura, junto com o Ministério Público e a sociedade civil, para uniformizar os entendimentos, ainda que eles sejam contrários às teses, né, de um determinado cliente ou de uma determinada, enfim, né, aí varia bem aí o cenário. Mas nós precisamos ter essa uniformização, porque, do contrário, nós vamos aqui lidar com o judiciário cada vez mais moroso, com um número maior de ações, com um número maior de recursos chegando ao TST e com uma dificuldade absurda de dar um ponto final. Nós não podemos esquecer que faz 5 anos que nós temos a lei da reforma trabalhista e faz 5 anos que o TST sequer conseguiu dizer o óbvio. Aplica a lei da reforma aos contratos, então, à época vigentes ou não? Resposta para você, vai sair agora, você falou da coluna do Conjur, do Jota, que você foi gentilmente convidado, vai sair amanhã um texto de um colega que ele fez uma jurimetria, e aí vocês vão ficar com os cabelos, que eu não tenho mais, né, arrepiados. Das 8 turmas, 4 dizem que não poderia ter sido aplicada a lei da trabalhador. E as outras 4 dizendo que sim. Eu acredito que seja esse cenário. Ou seja, o TST não conseguiu dar um ponto final. Agora, Luciana, Tiago e você que está nos acompanhando, vocês imaginam quando a SDI ou quando eles forem mexer nas súmulas e aí prevaleceu o entendimento de que não poderia ter tirado a hora em itinere, não poderia ter feito com que o intervalo fosse reputado de natureza indenizatória. Vocês imaginam o tamanho do problema em termos de passivo trabalhista para as empresas de 5 anos, porque o TST não conseguiu dizer o óbvio, que é aplica ou não aplica a lei da reforma aos contratos em curso? Então, isso mostra a importância do assunto e parabéns de novo a vocês aí pela iniciativa de promover esse tema aqui neste grande palco, né, de ideias e nesse projeto que vocês estão desenvolvendo. Não, e eu acho de suma importância essa colocação que foi feita aí dos impactos que uma mudança também brusca de um entendimento jurisprudencial acarreta na sociedade, né? Não é apenas uma decisão, é uma decisão com capacidade de afetar, assim, de judicializar mais ainda, né? Porque nós temos visto mudanças de entendimento repentinos sobre temas que, de alguma maneira, a sociedade já havia se acostumado com a pauta de conduta, com a súmula, com o entendimento. Nós tivemos revés recentes no Supremo Tribunal Federal, temos a ação direta que fala da súmula 450, das férias, tem a pendência da questão das férias, tivemos a questão da súmula 443, da dispensa discriminatória. Então, temos, assim, temas de direito material importantíssimos sendo discutidos pelo Supremo Tribunal Federal. Nós percebemos, assim, uma tendência numa crítica, assim, crescente junto aos ministros do Supremo com relação à atuação do Tribunal Superior do Trabalho na aprovação de suas súmulas de jurisprudência, como se estivesse realmente criando normas que não haveria assim, respaldo no texto frio da lei. Ao mesmo tempo, nós vemos que a jurisprudência no direito do trabalho ela é de suma importância, até pela antiguidade da CLT, nós acostumamos a conviver com os verbetes, com os enunciados que depois viraram súmulas, e nós percebemos que, até na pergunta que foi colocada também pelo participante aqui, o Adilson, né? Essa mudança muito rápida dos precedentes também não pacifica a questão, porque nem sempre a modulação dos efeitos, muitas vezes existe uma dificuldade para interpretar a modulação dos efeitos, né, nos precedentes obrigatórios.
Então, existe uma dificuldade até para entender em que casos aquele precedente vai ser aplicado, por conta até, muitas vezes, da própria imprecisão do tópico da decisão que fala da modulação dos efeitos, ou não há modulação dos efeitos, e a sociedade é pega de surpresa de um dia para a noite. Por exemplo, você citou o caso da estabilidade da gestante no caso de contrato temporário. A decisão do STF, ela tem ali um viés, uma peculiaridade que já está gerando no próprio Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que também não tem estabilidade nos contratos em caráter de experiência. Já tem alguns julgados, salvo engano, da 4ª turma, que está interpretando o precedente, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e está entendendo que, em qualquer caso de contrato a termo, não só no caso do temporário, também não haveria estabilidade. Então, veja como é difícil também para a sociedade, ainda que se curve, né, a jurisprudência para poder definir como agir, essa mudança repentina. Então, assim, é muito prejudicial, desculpa, a segurança jurídica, também a mudança dos precedentes de uma maneira tão corriqueira. Eu sou mais antiga, né? Eu vi essa questão da estabilidade no contrato de experiência não existir, passar a existir, e agora na iminência de voltar a não existir de novo. Então, num espaço de tempo de 20 anos. E aí eu acho que isso acaba afetando também a segurança jurídica, porque quando há uma definição com caráter vinculativo, existe uma tendência também a judicializar isso para definir o que vai ser atingido ou não por esse novo precedente, não é, Ricardo? Luciana, essa questão dessa mudança repentina que está acontecendo praticamente aí em todos os cenários, né? Não só na parte do processo de trabalho, mas na parte do processo civil, talvez lá com menos intensidade, porque já estão mais acostumados com a ideia de precedentes há muitos anos. O fato é que talvez o antídoto, perdão, que o pessoal até comentou aqui, seria talvez criar uma amarra, né? Amarra tal como colocada pela lei da reforma trabalhista, para que o precedente pudesse ser alterado, mudado, criado ou eventualmente excluído. Então, um quórum qualificado, né, maior, tal como a lei da reforma trouxe, para poder naturalmente engessar um pouquinho mais essa questão de mudança repentina da jurisprudência. Mas o problema é que há, em certa medida, e eu não posso fechar os olhos para isso, da sociedade em geral, e que está gerando, em razão dessas novas demandas, principalmente por conta de medidas provisórias que vieram mais recentemente, ou leis que vão sendo aprovadas a toque de caixa, às vezes, e que os tribunais têm que dar uma resposta, né? E uma resposta que muitas vezes não é dada em tempo e modo, demora muito para que isso aconteça, e aí se nós criarmos um obstáculo ainda maior para a consolidação desse entendimento, eu não sei, para ser bem honesto a você, se isso vai resolver, porque com certeza inibiria ou dificultaria a criação dessa mudança tão repentina, mas ao mesmo tempo também iria causar esse engessamento que muitos falam em relação à criação do precedente. Eu só acredito que, sim, aí me parece que é uma questão, me parece pacífica, pelo menos entre nós, é que do jeito que está, não está bacana, né? Do jeito que nós estamos acompanhando essas decisões, do jeito que a jurisprudência vem se portando, realmente isso está desagradando a todos os setores. E nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio. Eu não sei ainda, talvez, qual seria a melhor forma. Talvez por um processo legislativo, não sei, é uma ideia, né? Mas, como agora, né, a OAB está fazendo um projeto legislativo sobre a questão das audiências telepresenciais. Então, de repente, seja o caso de fazer um projeto legislativo para poder regulamentar essa questão de precedentes. Ou, efetivamente, procurar, em certa medida, trazer maior qualificação aos entendimentos que estão surgindo
e, naturalmente, impor, em certa medida, o respeito a esses entendimentos, principalmente para os órgãos fracionários. Essa questão da estabilidade da gestante que você comentou já é uma realidade na quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, vai se arrastando aos pouquinhos para as demais turmas, e, naturalmente, logo, logo, nós teremos aí uma mudança, talvez, da própria súmula 244, como já está sendo hoje objeto de uma DPF, a súmula 450, né, que o Supremo já está dizendo que não poderia existir. Então, tudo isso fruto de uma mutação acontecendo de pouco tempo e o judiciário tentando, né, dentro daquilo que pode fazer, dar uma resposta à sociedade civil. Por isso, repito, não basta hoje conhecer a lei, né? Nós temos que conhecer, pelo menos, os precedentes que estão sendo utilizados hoje, e aí a melhor forma, naturalmente, é a jurimetria, para que a gente, pelo menos, tenha consciência do que está acontecendo, que está sendo julgado pelos tribunais regionais e principalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Alcine, essa mudança até de cultura, já vamos encaminhar aí já para os finalmente, que coitado do Calcine, mas a ser bombardeado aqui, mas Imagina. Vamos aproveitar aqui que você é expert no assunto, até para a gente também tentar refletir e sair, né, com um debate aqui com coisas propositivas que o pessoal, né, tá bom. O Basílio falou, realmente, o colega colocou no chat a questão da velocidade, que a Luciana trouxe bem. O Basílio estava colocando aqui a questão até da jurimetria. Eu tenho algumas questões de aspecto assim prático que me preocupam, né? A questão do acesso à justiça, né? Quanto que hoje você falou que ia aumentar até a questão, lógico, isso não é uma questão que até foge um pouco aqui do cerne, né, do que nós estamos discutindo, mas acaba tendo reflexão, porque se há uma mudança repetida, se for favorável a quem está recorrendo, se ele tem dinheiro, ele vai conseguir acessar esse entendimento que lá em cima está prevalecendo, certo? Porque, como o colega colocou aqui, às vezes o juiz de primeira instância não segue. Por outro lado, o fato de o juiz de primeira instância não seguir, eu vejo que talvez nos traga ainda a possibilidade de discutir teses, porque não é o tribunal que pauta a evolução da sociedade. A sociedade, através até do advogado, que vai fazer uma petição, um tema que precisa ali, para levar ao tribunal, e depois de bater várias vezes lá, vai se transformar ali naquele precedente, certo? Então, quer dizer, eu me preocupo também com esse meio termo, né, assim, porque é o que fala, por exemplo, aí não seguiu a primeira instância. Para recorrer, por exemplo, um pequeno, médio empresário, aí 10 mil reais, aí depois mais de 20 mil reais para o TST, ou seja, só vai conseguir alcançar o direito, e a lei deveria ser aplicada para todos, né? De forma esse o estado programático que está na Constituição, ao menos é que todos são iguais perante a lei, mas a gente sabe que não funciona tão assim, né? Seja para você estar discutindo uma situação lá, e às vezes pode ser que vire em seu desfavor, e às vezes você está lá, você tem condições de ficar brigando ali no tribunal durante um período e, de repente, acessar essa discussão maior que venha efetivamente numa melhor compreensão. Evidentemente, não estou buscando nenhuma resposta pronta, meu amigo. Só aqui uma reflexão que a gente acaba justamente aí ao encontro do que vocês estão falando dessa questão aí da mudança de cultura do mindset aí. Olha, Diego, o custo do processo, ele é um mal necessário, né? Porque se não houvesse, com certeza o TST hoje já teria batido mais de 1 milhão de processos para julgar, tá? Porque é até da natureza humana a gente buscar a última decisão. E eu falo isso não só porque hoje estou lá dentro, mas sei que vocês, por conta dos clientes, querem saber se ainda existe uma chance, ainda que remota, daquela reversão do caso lhe ser favorável. Então, é da natureza humana a gente buscar essa última decisão. E isso, naturalmente, precisa ter limites, né? O acesso ao judiciário, embora seja uma cláusula pétrea, né? Dever desse Estado, inclusive, proporcionar que todos tenham essa igualdade que você colocou do ponto de vista
da simetria e também da igualdade, mas o acesso ele acaba e tem que ser realmente limitado. Do contrário, nós não teríamos condições de dar a entrega da prestação jurisdicional em tempo e modo. Né? Nós teríamos que inverter o processo. O processo deveria começar do Tribunal Superior para chegar do primeiro grau para simplesmente vir a executar. Então, sim, essa limitação ela é necessária, mas, apesar dos valores subirem ano a ano, eu sei que são valores substanciais, a gente não pode esquecer que hoje você tem a gratuidade de justiça sendo concedida de uma forma mais ampliativa, principalmente aí para os empregadores, e alguns tipos de empresas têm o valor de depósito recursal pela metade ou às vezes não sequer pagam, né? Então, a gente não pode esquecer que existe, em certa medida, essa, perdão, essa diferenciação. Mas, como tentar resolver isso e, principalmente, né, continuar litigando de forma responsável para que, então, você mude a cultura do tribunal. Quem faz jurisprudência, né, é o advogado, não é o juiz. O juiz, na verdade, ele recebe a informação, ele analisa exatamente aquilo que está sendo colocado e, a partir dessa compilação de ideias, ele vem e simplesmente reproduz o entendimento que muitas vezes está sendo criado pela advocacia. Então, sim, a advocacia tem que fazer esse papel, né, de buscar a mudança do precedente, se não mais estiver de acordo com a realidade que nós estamos vivenciando. Você comentou da taxa Selic, da atualização. Eu não duvido nada, tá, que daqui a algum tempo, eu espero que a taxa Selic não suba mais, porque não é só uma questão de processo de trabalho, tem a ver com questões de ordem econômica do nosso país. Mas eu não duvido nada que, se nada mudar e continuar a subir, você pode vir a suscitar o quê? Um overruling. Houve uma mudança do precedente, porque nós tínhamos um cenário coeditado à época em que o percentual era de tanto, hoje representa um valor muito maior. Está aí uma situação em que a mudança, né, do cenário justifica a intervenção novamente do judiciário. Então, só para poder te dar uma ideia e também aqui responder a todos, que nós estamos sofrendo essas mutações. Tá? O advogado precisa ser combativo, claro, com responsabilidade, né, claro, com a elegância que a profissão assim exige, mas também, naturalmente, não atuar, né, de forma a justificar um recurso protelatório ou uma litigância de má-fé para o cliente e assim sucessivamente. É um trabalho conjunto. E aí eu acho que a academia, a associação aqui de São Paulo presta um excelente serviço para isso, é um dos melhores lugares para a gente poder debater, tá? E não só apenas dentro do processo. Então, quanto mais interlocução houver entre a advocacia, a magistratura e a sociedade civil, melhor. Mais transparência, mais informação, né? E, naturalmente, aí sim, mais democracia na formação desses precedentes. Porque, infelizmente, e vocês conhecem tanto quanto eu, muitos juízes, muitos advogados que não têm conhecimento sequer dos precedentes que são exarados pelos tribunais. E aí, essa litigiosidade no processo, muitas vezes, ela é desnecessária, né? Não precisaria, assim, ser colocada a todo momento. Então, eu queria deixar essa ideia final para vocês, dizendo que sim, o depósito recursal é um mal necessário, mas, em contrapartida, nós temos que também proporcionar, em algum momento, que haja um ponto final, porque, do contrário, nós nunca teremos um ponto final em relação ao caso, sempre imaginando que ele possa vir a mudar, a depender do recurso, a depender de onde vier a cair. A gente precisa realmente ter esse senso coletivo, né? Exato, de entender que você faz parte do sistema, né? O ministro Douglas fala muito isso. O juiz, ele precisa entender que ele está dentro de uma estrutura e que ele presta um excelente serviço e um papel fundamental, como o regional faz, e o TST faz a sua parte. Então, cada um atuando dentro da sua responsabilidade, mas sem que haja, né,
aquele desrespeito deliberado, sem que haja aquela insurgência, sem qualquer tipo de justificativa, só porque eu penso dessa forma, né? Eu acho que o pensar dessa forma é algo que a gente tem que colocar na academia, em artigos, escrever livro, publicar lá com a editora Mizuno, que eu hoje represento, não tem problema nenhum, mas o pensar sozinho para poder depois criar, né, uma decisão que vai naturalmente repercutir num recurso até chegar nos tribunais superiores, eu acho que acaba sendo um desprestígio e assim, ao sistema como um todo. Então, eu espero que a gente possa evoluir um pouco mais sobre esse assunto a partir aí deste nosso bate-papo de hoje. Muito bom. Estamos aqui caminhando para o final. Ficaria mais tempo aqui, porque eu tenho várias outras questões que eu gostaria de falar, mas eu sei que até já exploramos muito, né, a sua presença aqui. Teríamos como fazer dessa exposição de hoje desdobramento de vários outros temas, transcendência, que pelo curto período que dispomos aqui não pudemos aprofundar, que na verdade é uma técnica muito interessante, muito inteligente, que os tribunais se valem hoje para também, de uma maneira subjetiva, eliminar uma série de recursos ali que, do ponto de vista formal, preenche todos os pressupostos ali de admissibilidade, né? Mas, enfim, podemos oportunamente até marcar uma volta aqui sua para a gente abordar melhor esse tema, ou até mesmo os próprios mecanismos de que podemos nos valer para ir direto ao STF, reclamação, aí sim a reclamação constitucional. Temos outros assuntos para tratar envolvendo aí a questão dos precedentes, mas por hoje eu acho que podemos ficar por aqui. Tivemos as pessoas continuaram aqui firmes e fortes até o final, o que mostra que foi realmente uma tarde muito produtiva. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, viu, Ricardo? E tem a casa aqui à sua disposição, sempre que quiser volte, proponha temas também para debatermos, não só de processo, mas de direito material. E eu recomendo que nós passemos faça as palavras do Ricardo, nós precisamos estudar processo, né? Nós precisamos estudar processo. Eu acho que não dá hoje para o advogado desconhecer processo. O processo está cada dia mais difícil, mais formal, com muitos detalhes, muitas mudanças legislativas, e precisamos realmente estudar processo. Ricardo, te passo a palavra para algumas considerações finais aí brevemente, e depois para o Tiago para ele encerrar o evento. Obrigada de novo, querido. E obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Imagina, eu que agradeço aí a sua gentileza de estar mediando conosco aqui esse bate-papo. Queria agradecer aos mais de 50 pessoas que nos acompanharam aqui até o final. Eu sei que 18 horas não é um horário muito fácil aí no final de tarde, começo de noite, mas eu acho que o projeto ele realmente é excepcional por trazer esses temas contemporâneos, práticos e que naturalmente auxiliam demais essa advocacia trabalhista. Me coloco à disposição, já falei aqui sobre transcendência em outro curso ano passado, aqui na própria associação, posso voltar quantas vezes vocês desejarem para a gente falar de processo, recurso de revista, que eu sei que é um dos temas que o pessoal tem muita dificuldade, agravo, o pessoal até comentou aqui, agravo de instrumentos, etc. Então vai ser um prazer retornar, e de novo reitero o convite a todos que puderem estarem presentes ou eventualmente acompanhar pelo sistema híbrido para o 13º encontro aqui da associação, que vai acontecer a partir do dia 25 de agosto agora, e aqui deixo aquela ideia, né? O que nós vamos falar do futuro do direito do trabalho quando chegar realmente o metaverso. Então, fica o convite aqui. Eu fico imaginando, doutora Luciana, doutor Diego, o metaverso do recurso de revista, né? E aí, sabe-se lá a loucura que vai ser depois de tudo isso. Então, fica aqui o convite a todos vocês para que possam, então, aí, acompanhar esse grande evento que é realizado anualmente pela ASP. Muito obrigado. Maravilha. Ricardo, só te agradecer, tá? A gente sabe aí da dificuldade, né? Todos nós aí estamos nessa adaptação, muitas vezes agora no escritório trazendo para dentro de casa, e aí muitos colegas aí prestigiando, mesmo em período de férias aí escolar, que a pessoa está viajando, aproveitando aí, e você também aí tendo que se adequar, né? Essa realidade, a gente gosta de contar essas minúcias para deixar mais leve a nosso webinar, viu, Ricardo? Então, mas aqui, queria te agradecer, muito bom sempre te ouvir, você traz muita questão técnica para o assunto,
né? A gente precisa realmente de profissionais que discutam, né? Como você falou, a Luciana colocou aqui, processo, né? Com técnica jurídica, de forma adequada, né? Você é um estudioso. Então, te agradecer pela dedicação do teu tempo, né? Aqui com a gente, agradecer a doutora Luciana, a doutora Heitor aqui que esteve conosco também, nos acompanhando, doutor, que é o conselho da ASP, aos amigos e amigas, ao pessoal da técnica, enfim, a diretoria da ASP que tem concedido esse trabalho aqui, o nosso caro amigo aqui, o doutor Ricardo Calcini, está aqui voluntariamente. Então, nós temos feito esse trabalho que a ASP tem disponibilizado de uma forma gratuita, que é para realmente incentivar os colegas, operadores de direito, a estudarem, a se aprofundarem, né, a serem profissionais melhores, né? Pelo menos nós temos essa, modéstia à parte, a intenção de difundir o conhecimento. Então, muito bom ter todos vocês aqui, tá? E, sendo assim, Lu, terminou? Fechamos? Ficamos por aqui. Pessoal, Então, até a próxima. até a Acompanhe próxima. aí a divulgação dos próximos eventos e contamos com a participação de vocês. Obrigada, Obrigado, gente. Calcinha. Boa Obrigado, noite. pessoal. Obrigado, Tchau. boa noite, até a próxima. Obrigado.